É, boa noite. Ah, eu sou a Índigo, a pessoa que conduz os encontros aqui do Fricções Clube de Escrita Queer. E hoje o tema é uma coisa que eu venho pensando há um tempo já, assim. Na verdade, é uma coisa que volta e meia tá na minha cabeça, assim. São os absurdos da vida, né? Da vida, enfim. Pequenos absurdos, grandes absurdos. Eu lembro que há um tempo atrás eu li a história de um cara, assim, que foi. Nossa, ele foi baleado, e daí ele foi colocado dentro de um porta-malas de um carro, o carro foi jogado no rio. Assim, uma história completamente maluca e o cara sobreviveu. E aí, uns dias depois, eu vi uma notícia de uma pessoa aqui em Florianópolis que estava comendo um biscoito, engasgou e morreu. Eu fiquei pensando, meu Deus, que absurdo, assim. Não é engraçado, mas assim, o absurdo dessa história, né? O contraste entre essas duas coisas, um cara que sobrevive a uma violência extrema e um que, assim, provavelmente estava pensando, depois desse biscoito eu vou, sei lá, mandar uma mensagem para minha namorada, ou vou mandar aquele e-mail que eu preciso responder, né? E, assim, de uma maneira tão banal, a vida dele acaba, assim, uma pessoa, todas sua subjetividade, seus planos, suas memórias, tudo isso some de uma maneira tão banal, tão absurda. Eu não consigo aceitar isso como menos que absurdo, assim, sabe? E a gente sempre fica muito, eu acho que apegado à ideia de justiça, né? Que algumas coisas não são justas, assim. Por exemplo, eu quando li essa história desse cara do biscoito, eu fiquei, nossa, que injusto, assim, né? Se morrer assim. Mas eu acho que a questão é que a vida não é justa mesmo, assim, né? É, eu, eu sou uma pessoa até privilegiada, eu acho que tem gente que pode falar isso muito mais do que eu, assim, né? Mas a vida não é justa e não tem muito sentido. A gente atribui o sentido à vida, mas ela não tem assim um sentido a priori, né? Não tem uma lógica assim que a gente vá que dá para contar com isso assim, né? E eu acho que o exercício ele está muito começar a olhar para esses pequenos absurdos da vida com uma certa curiosidade, um certo humor assim, sabe? Eu vou contar uma história meio pessoal, assim, ano passado uma pessoa foi muito cruel comigo, assim, sabe? E eu fiquei muito tempo me perguntando por que que isso tinha acontecido comigo, porque não fazia sentido, assim, eu não conseguia entender por que a pessoa fez aquilo comigo. E aí, às vezes, eu olhava o Instagram dela e eu ficava com raiva, assim, porque eu via ela seguindo a vida normal dela enquanto eu lidava com as consequências do que ela tinha feito, assim, né? Que teve consequências, né? Porque, assim, teve consequências da minha rotina. Eu fazia parte de um grupo que eu tive que sair, achava que era uma comunidade que me acolhia e, enfim, não era bem isso. E teve consequências da minha autoestima, enfim, isso me deixou me sentindo muito injustiçada. E aí eu tomei algumas decisões, assim, né? A primeira decisão foi parar de olhar as coisas dela online, assim, nunca mais vi, o que foi ótimo. Mas eu acho que eu também tomei uma decisão, assim, de parar de esperar que as coisas sejam justas, entende? É, desapegar um pouco desse senso de justiça, porque como se a vida me devesse alguma coisa, assim, sabe? Me devesse alguma resolução, ou alguma explicação, uma lição de alguma coisa, né? E quando eu percebi isso, eu acho que eu comecei a ver mais humor no que estava acontecendo, até mais beleza, eu acho, assim, no que estava acontecendo. Mas claro, eu passei por uma crise, assim, né? E durante uma crise, eu acho que as pessoas que estão ao seu redor, né, que amam você, que querem ver você bem, elas sempre falam para você ir para um senso de controle, assim, que é, né, controle seus pensamentos, principalmente controle seus pensamentos. Não fica pensando muito nisso, pense em outra coisa, controle seus hábitos, controle. O que você conseguir controlar, você tem que controlar. Mas eu acho que a gente não pode se apegar tanto a esse controle, sabe? Eu acho que a gente tem que também ir para um. Tem uma beleza em só deixar as coisas irem, assim, né? Focar no que dá para fazer no fluxo, né? Se conectar com outras pessoas, criar, brincar, amar, rir, perdoar até. Eu acho que isso traz mais significado do que ficar esperando que as coisas se resolvam com começo, meio e fim, sabe? Eu vou compartilhar minha tela porque eu acho que eu estou sendo um pouco abstrato, então eu vou ler as citações que eu separei e daí
vou ler o que eu tô propondo para hoje. Então, hoje é absurdos. O que me tranquiliza é que tudo que existe, existe com uma precisão absoluta. O que me desespera é que essa precisão não tem sentido. A Clarice Lispector, ela escreve muito desse lugar, assim, que não é bem de entendimento, né, mas é mais do sentir. Ela chega em entendimentos muito fantásticos, mas eu acho que ela não parte dali, assim, ela parte muito do absurdo, eu acho, assim, sabe? Por isso eu achei que essa citação aqui tinha a ver. Você tem que ir no caminho que seu sangue pulsa. Se você não vive a única vida que tem, não viverá outra vida, não viverá vida alguma. Eu achei que essa citação, ela é bem isso, assim, né? A gente tá no nosso corpo e tá na nossa confusão, e é isso que a gente tem. A gente tem as escolhas ali disponíveis, algumas escolhas pra gente, mas eu sou uma pessoa que eu vivo muito na minha cabeça, assim, fico fantasiando milhares de coisas. Então, às vezes eu tenho que lembrar, não, a vida real é isso aqui, né? Então, é isso que eu tenho ao meu alcance. E, enfim. E é preciso imaginar Sísifo feliz, que é uma citação do Camus, não sei se é assim que fala o nome dele, mas é, do mito de Sísifo. O mito de Sísifo, ele é bem famoso, ele foi condenado, digamos, porque ele enganou a morte algumas vezes, e aí os deuses ficaram putos e o Zeus falou para ele que a punição dele era levar uma pedra enorme, morro acima, e toda vez que a pedra chegasse lá em cima, ela ia rolar de volta para baixo e ia ter que passar a eternidade fazendo isso, né? Levando a pedra para cima e a pedra rolando para baixo. E o Camus, ele fala assim que o Sísifo, a felicidade do Sísifo não está num conforto ou no prazer, mas está numa recusa de falsas esperanças, assim, mas também, além da recusa de falsas esperanças, é uma recusa ao desespero também, sabe? É, ele insiste, assim, né? Ele insiste porque a vida tá ali no levar a pedra para cima, independente se a pedra vai ficar lá em cima ou não. Não é esse o ponto, assim, né? Quer dizer, é uma situação absurda, mas ele continua. Apesar de tudo, ele continua e continua. A vida não é justa e não faz sentido. Isso a gente já sabe. O exercício não é resolver, é parar de esperar que resolva. Há uma outra possibilidade, olhar para os pequenos absurdos com curiosidade e até humor. A história que não tem começo nem fim, o riso que aparece no momento errado. A situação que deveria ser trágica e é também completamente ridícula. O que você sente quando percebe que estava esperando uma lição e a vida não tem nenhuma para oferecer. Escreva a partir do absurdo, do riso sem motivo, da história sem lógica, do momento que te fez rir por dentro sem saber por quê. Eu lembro que quando a minha avó morreu, assim, a gente estava no velório e tinha uma salinha para tomar café e tal, ficar descansando um pouco. Eu tava ali com os meus primos e a gente começou a lembrar de umas histórias da minha avó e a gente começou a rir, mas a gente ria tanto. Eu fiquei pensando, as pessoas devem estar horrorizadas no velório, porque estão ouvindo essas risadas vindo daqui, mas na verdade a gente estava lembrando de histórias dela, assim, sabe? Mas é bem aquela coisa do riso que acontece num momento não muito apropriado, assim, que é meio absurdo, né? Não precisa fazer sentido, não precisa terminar bem, não precisa ensinar nada. É bem isso, acho que todo mundo tem uma história é que nem eu falei, né, de uma pessoa que fez uma coisa com você que você não entendeu, ou uma coisa aleatória que aconteceu com você que você não conseguiu tirar muito sentido daquilo, mas aquilo te marcou de certa forma. Ou às vezes você lê uma notícia que achou absurda, ou enfim, é escrever a partir do absurdo. Pode até incorporar o absurdo na escrita mesmo, sabe? Não precisa ter começo nem fim, vai só no meio da história mesmo. Eu acho que é isso, eu falei bastante hoje, mas aqui, se quiser, começa assim. Quando me percebi no caos, ninguém mais ria, mas eu, antes que tudo fizesse sentido, eu vou deixar nesse slide aqui. E acho que dá pra gente voltar umas 7h30. Eu te chamo, porque. Umas 7h30 acho que tá bom. E daí a gente tem um tempinho pra conversar depois. Vou deixar nesse slide aqui, só deixa eu parar de gravar. Pra quem tá vendo gravado, tchau. E a gente volta depois daí.